Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, o objetivo de hoje é falar sobre eletrólise em solução, como ela funciona e os seus usos. Vamos lá, então? A eletrólise aquosa, temos um composto iônico dissolvido em água, e esse, por dissociação ou ionização, libera seus íons na solução, possibilitando a passagem de corrente elétrica. Além dos íons liberados pelo composto iônico, devemos levar em consideração os íons provenientes da autoionização da água. Então, diferente da eletrólise ígnea, que nós tínhamos uma substância que estava na fase líquida, ou seja, fundida, para que os seus elétrons, seus íons estivessem livres. Aqui na eletrólise aquosa ou em solução, nós temos uma substância que é passível de sofrer dissociação em meio aquoso. E além dessa dissociação, a gente tem que considerar a autoionização da água, que apesar de a água pura ter uma ionização bem baixinha, uma molécula para cada 550 milhões de moléculas, ainda assim vai ocorrer uma certa competição entre os íons todos que estão ali dentro da solução. Então, apesar de muito fraca, a ionização irá competir com a dissociação da outra substância em questão. Então, olha só a situação aqui da dissociação do NaCl. Então, a gente vai ter o Na+ e o Cl-, e a dissociação da água, que a gente pode representar assim, com H+ e OH-, que fica mais simples, ou podemos usar a outra expressão da autoionização da água do slide anterior. Então, nesse caso, a gente tem como positivos o H+ e o Na+, e como negativos o OH- e o Cl-. Então, os positivos, os cátions, os íons positivos, podem ser descarregados no polo negativo, e os negativos podem ser descarregados no polo positivo. E a pergunta que fica é: mas quem vai descarregar primeiro? Qual deles vai descarregar primeiro, tendo essa competição entre dois ali? Para saber isso, a gente tem uma tabelinha que vai mostrar qual é o que tem maior possibilidade. Então, nesse caso, o polo negativo descarrega em primeiro lugar o cátion de descarga ou de redução mais fácil, que nesse caso é o H+. E o polo positivo descarrega em primeiro lugar o ânion de descarga mais fácil ou de oxidação mais fácil, que nesse caso é o Cl. Então, o que acontece aqui? O H+ vai para o polo negativo e o Cl- vai para o polo positivo. O Na+ e o OH- permanecem dentro da solução. Isso acontece porque a gente tem essa tabelinha aqui, que a gente chama de facilidade de descarga da eletrólise aquosa, e aí a gente vê lá o seguinte, que o H+, ele vai perder, ou seja, ele tem mais facilidade quando na solução temos cátions de alcalinos ou alcalinos terrosos e o alumínio. Então, por exemplo, sempre que tiver K+, Na+, Ca2+, a tendência é que descarregue o H+. E no caso lá do ânodo do polo positivo, quem que vai ter a opção? O OH-, que é o íon negativo, ele tem maior tendência do que os ânions oxigenados e o fluoreto. Então, o F- e os oxigenados como o S2O4, o NO3, o PO34. Então, nesse caso, se os íons são esses aqui, a tendência maior é do OH. Voltando para a nossa situação do NaCl, a gente vai ter lá, então, a dissociação inicial. 2 NaCl formando 2 Na+ e 2 Cl-, e a dissociação da água formando o H+ e o OH-. No polo negativo, a gente vai ter, então, a descarga da H+, e vai formar o gás hidrogênio. No polo positivo, a gente vai ter a descarga do Cl e vai formar o Cl2-. Dentro da solução vai ficar o Na+ e o OH-. E aí a reação global da eletrólise fica assim, então, NaCl, que está em meio aquoso, a água vai estar sempre presente aqui, vai formar Na+, OH-, gás hidrogênio e gás cloro. Esses aqui, como eles continuam em íons dentro da solução, eles vão se combinar e vão formar o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que vai estar lá na solução, fazendo com que essa eletrólise funcione em meio básico, e aí vai ter a formação da liberação do H2
gasoso no polo negativo e a liberação do Cl2 no polo positivo. Olha só, o processo chama eletrólise. Quando a gente faz a eletrólise ígnea do NaCl, a gente tem a formação do cloro, gás, e do sódio metálico. E aqui a gente faz a eletrólise do NaCl mais em meio aquoso e os produtos são completamente diferentes. Hidróxido de sódio, gás hidrogênio e gás cloro. Quais são os usos da eletrólise? Falamos um pouquinho disso lá nas aulas anteriores. Então, a galvanoplastia ou eletrodeposição, que é o processo que a gente pode fazer, o que a gente chama de banho, e aí pode se chamar de prateação ou de douração, quando eu uso ouro ou prata, ródio, cobre ou níquel, cobração ou niquelação, e aí a gente vai ter uma solução lá aquosa, contendo íons, e aí o metal vai se depositar em cima da peça. Eletrólise aquosa também a gente tem o refino eletrolítico para produzir componentes que estão impuros no ambiente, como por exemplo o cobre, que é encontrado junto com impurezas, e a anodização, que é a formação de uma camada de óxido em cima de alguns metais para proteção, e também a pintura eletrostática que entra nesse processo de anodização. Certo? Agora que a gente sabe bastante sobre eletrólise em meio aquoso, vamos fazer exercícios. O primeiro é esse aqui, ó. A ilustração a seguir, a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de cobre 2. Com relação a esse processo, classifique as afirmações dos itens a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, ele tem o desenho lá do processo de eletrólise aquosa e eu quero saber quais das opções aqui são verdadeiras ou falsas. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, nessa situação aqui temos somente uma alternativa que é verdadeira. A semi-reação que ocorre no cátodo é do Cu2+, mais 2 elétrons, formando o cobre sólido, ok? Os íons cobre movimentam-se em direção ao anodo, que é o polo negativo, o qual sofre redução. Não, eles vão se modificar, se movimentar em relação ao cátodo. A produção de gás cloro ocorre no polo positivo da célula. Não, a formação do gás cloro vai ocorrer no polo negativo. E a semi-reação que ocorre no anodo, ele está mostrando aqui, não é essa aqui, é ao contrário, ele vai perder os elétrons e não receber. Então, letra B é a resposta da atividade 1. Vamos para a atividade 2. Industrialmente, a soda cáustica, NaOH, é obtida por eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Durante essa eletrólise, obtém-se como subprodutos. Quero saber a resposta de vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele está falando da produção da soda cáustica e quer saber quais são os subprodutos. Então, esse é o exemplo que a gente estava usando ali na nossa explicação nos primeiros slides. Então, somente o cloro no anodo vai ser o subproduto. Então, a gente tem aqui ó, a dissociação do NaCl, a ionização da água, a semi-reação do cátodo, que é onde vai se produzir o H2, e a semi-reação do anodo. E aí a reação global vai ter isso aqui, ó. A solução vai ter NaOH, no cátodo a gente tem o H2 e o Cl2 vai se produzir lá no anodo. Então, a resposta é letra E para a questão 2, ok? Vamos para a terceira. Considere a eletrólise aquosa do nitrato de prata, que é o AgNO3, e determine, letra A, os cátions presentes na solução e qual deles se descarrega primeiro. Letra B, os ânions presentes na solução e qual deles se descarrega primeiro. E a reação global do processo na letra C. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, letra A, os cátions presentes na solução e qual deles se descarrega primeiro. Então, que cátions nós temos? O Ag+, e o H+, ambos aquosos, e vai descarregar primeiro o Ag, então, porque ele tem ganho ali do hidrogênio na hora de fazer a descarga, certo? Na letra B, ele pede o seguinte, né, quais são os ânions presentes na solução e qual se descarrega primeiro. Então, o NO3 aquoso está lá e o OH, que vem da água, também está lá. Nesse caso, como ele é um íon oxigenado, um ânion oxigenado, o OH tem prioridade de descarga, então ele vai descarregar primeiro. E aí ele quer saber o processo da reação global. Então, a gente tem primeiro aqui a dissociação do AgNO3, a autoionização da água, a gente tem a descarga que vai acontecer no cátodo, lá do Ag+, e do OH no ânodo. Veja que a gente não vai colocar aqui a semi-reação do hidrogênio, ok? Nem a semi-reação do NO3-, porque como elas vão ser secundárias ali, a gente não coloca elas para conseguir fazer a inscrição da reação global, certo? Uma vez que eu tenho tudo certinho aqui e balanceado as quantidades, eu vou eliminar aqueles que estão em lados opostos e são iguais. Então, 2 elétrons aqui com 2 elétrons aqui. Vamos eliminar uma molécula de água, porque aqui eu tenho, né, no lado dos produtos e aqui no lado dos reagentes, vou eliminar. Eliminamos também 2 Ag+, com 2 Ag+ aqui de cima, e OH- aqui embaixo e o 2OH- ali em cima, e a nossa reação global vai ficar a seguinte. 2 AgNO3 mais a água, que sempre vai estar presente, lembrando que essa situação aqui é eletrólise em solução aquosa, e vai ter 2H+, 2NO3-, a prata sólida, 0, e a formação do gás oxigênio. Certinho? Para a atividade em 4 é o seguinte, equacione as reações que ocorrem na eletrólise aquosa das substâncias a seguir, indicando os produtos formados nos eletrodos e na solução. A gente está falando da
CuBr2 e eu quero saber todas essas informações da eletrólise aquosa dessa substância. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, a dissociação do CuBr2 vai ficar a seguinte. Cu2 mais 2Br menos. A autoionização da água, né? H2O, H+, OH-. E aí, a gente vai olhar, então, dentro da competição, a redução. Quem ganha aqui é o cobre. E na oxidação, quem vai ganhar é o Br. Por isso, a gente não está representando ali na dissociação nem do H+, nem do OH-, certo? Uma vez que eu tenho SM reações, eu vou ter a nossa reação global, e aí, nesse caso, eu vou só eliminar os 2 elétrons aqui e os 2 elétrons ali, e a reação global CuBr2 aquoso vai formar Br líquido e cobre sólido na eletrólise aquosa do CuBr2, ok? 5. Na eletrólise do nitrato de ferro 2 em solução aquosa, ocorre ABCDE. Quero saber o que acontece no processo da eletrólise do nitrato de ferro 2. Agora é com vocês. Olha só, na eletrólise do nitrato de ferro 2 em solução aquosa ocorre redução no polo negativo com a formação do ferro metálico. Por que isso aí? Porque o Fe2+ tem maior tendência de sofrer redução em relação ao íon H+. A gente olha isso lá na tabelinha da facilidade de descarga dos íons. Assim, o Fe2+ se reduz a ferro zero no cátodo, que é o polo negativo, e essa é a semi-reação desse processo. Então, na eletrólise do nitrato de ferro 2 em solução aquosa, ocorre sempre a redução no polo negativo com a formação do ferro metálico. Certo? Vamos para a atividade 6. Olha só. Considere as seguintes eletrólises em solução aquosa. Então, temos várias substâncias aqui. Letra A. Em quais dessas eletrólises há liberação de H2 gasoso no cátodo e O2 gasoso no ânodo e o soluto permanece inalterado, ou seja, a decomposição da água da solução? Justifique. Então, observa lá a nossa tabelinha da facilidade de eletrodeposição e veja, diga para mim, qual dessas substâncias vai ter liberação de gás hidrogênio e de gás oxigênio. Certo? Agora é com vocês.
Para que haja liberação do H2 no cátodo e do O2 no ânodo, é necessário que o íon H+ tenha maior tendência de reduzir em relação ao cátion de uma substância X. E o íon OH- tenha maior tendência de se oxidar em relação ao ânion dessa substância. Isso aqui vai acontecer em quais? No K2SO4, no H2SO4, no NaOH, no NaNO3 e no Na3PO4. Por quê? Dado a nossa tabelinha ali, ele pede qual das opções vai me dar a liberação do H e do OH. Então, ele tem que ter maior tendência. Então, vai ganhar dos cátions alcalinos e alcalinos terrosos e alumínio, e o OH ganha, então, dos ânions oxigenados e dos fluoretos, por isso, aquelas substâncias são as que vão ter a liberação dos elementos H e O, certo? Agora, 7. O sódio, o potássio, o magnésio e o alumínio são exemplos de metais obtidos industrialmente por meio da eletrólise. A obtenção, contudo, deve ser feita por eletrólise ígnea e não aquosa. Explique o porquê. Agora é com vocês. Porque ao realizar a eletrólise de uma solução aquosa de um eletrólito cujo cátion seja sódio, potássio, magnésio ou alumínio, a substância produzida no cátodo será o gás hidrogênio. Por quê? Porque em relação a esses cátions, o hidrogênio tem maior facilidade de se desprender. Por isso que para se produzir industrialmente esses elementos, a gente faz por eletrólise ígnea e não eletrólise aquosa. Certo? E aí aqui a gente tem a nossa tabelinha para observar, né? Que se eu tiver eletrólise aquosa, quem vai ganhar vai ser o hidrogênio. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre eletrólise em solução, os seus usos e fizemos vários exercícios. A eletrólise em solução sempre tem a presença de água e vai ocorrer uma competição entre os íons formados ali, aqueles provenientes da autoionização da água e os provenientes da substância que está envolvida nessa eletrólise. E temos uma tabelinha que nos ajuda a saber quem vai ter a descarga primeiro, no cátodo ou no ânodo, obedecendo o fato de que os opostos vão para os lados que os atraem. Certo? Até a próxima aula, muito obrigado e tchau, tchau!